Olá, pessoal, estamos juntos aí, graças a Deus, estamos vivos. Depois que passar essa fase, essa guerra, eu vou comprar uns 2 quilos de picanha e vou comer com gordura. Não quero nem saber, vou fazer uma festa, tá bom? Com você que sobreviveu, você que tem mais de 60 anos, como eu, que tenho 67, a turma dos 80, nós vamos fazer um passeio, uma festa, hein? Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu a vitória. Hoje nós vamos falar sobre o medo. 1 João, capítulo 4, versículo 18. 1 João, capítulo 4, versículo 18. Lembrando que estamos aí, graças a Deus, prestes a proclamarmos aquela vitória. Acabaram-se os rumores de morte, não só no Brasil, mas no mundo. Foi vencida a morte, foi tragada a morte. O aguilhão da morte foi destruído por Jesus. O Brasil está se unindo, eu tenho certeza que coisas boas acontecerão, construções de novos hospitais, novas clínicas, muitas pessoas irão se interessar em cuidar mais dos idosos, porque viram que podem perder estes idosos em pouco tempo. Muitas lições ficarão para o governo, para as famílias, para nós pastores, para os líderes religiosos, muitas e muitas lições, muitos e muitos ensinamentos trarão para nós uma vida melhor, mas sem nunca nos esquecermos quão frágil é o homem, quão limitado é o homem e quão poderoso é o Senhor. Obrigado, Jesus, pelos governantes, por aqueles que estão guerreando em nosso favor, cuidando dos necessitados, e que o Espírito Santo do Senhor possa consolar aqueles em todo o Brasil, em todo o mundo, que perderam entes queridos. E que a palavra do Senhor, esta palavra santa, esta palavra viva, que nos dá prevenções muito grandes sobre a questão de alimentação, porque a Bíblia é um manual de vida. E tudo que Deus orienta, que é para o homem não consumir, é porque Deus quer preservar a saúde do ser humano, preservar. E outro motivo, eu louvo a Deus, porque essa matança que Satanás conseguiu fazer no planeta Terra não foi contra as crianças, porque o faraó mandou matar milhares de crianças. Também Herodes mandou matar milhares de crianças. E hoje, com todo o temor e tremor, ainda que ninguém deveria ser ceifado, fora da época, do dia em que Deus determinou, mas graças a Deus que Satanás, que já tinha feito os males contra as crianças, não conseguiu atingir as crianças. Há pouco tempo atrás tivemos o Zika vírus, que as mulheres grávidas sofreram terrivelmente, terrivelmente. Então eu louvo a Deus, foi a misericórdia dele. Agora que nós aprendamos as lições, né? Se Deus fala para o homem não comer morcego, não comer cobra, fala para não comer estas questões de animais impuros, que a Bíblia diz, que a palavra de Deus possa ser valorizada. Pessoas cientistas vão na palavra de Deus e nós, eu tenho certeza, vamos crescer muito mais, muito mais. Vocês cientistas, vocês da área médica, precisam ver na Bíblia as consequências do pecado, tá bom? O texto que nós vamos ler, 1 João 4,10, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Olha que coisa terrível. Logo, aquele que fica com medo, ele não é aperfeiçoado em Deus ou no amor. Então fica aí a responsabilidade para nós. O medo, ele faz algumas coisas terríveis. Eu vou falar algumas delas. Eu ministrei essa palavra aqui no domingo passado pela manhã e eu vou repetir. O medo, ele tem o poder, quando ele se torna um terror, em paralisar exércitos. O exército de Israel ficou paralisado. Os soldados acostumados a vencer, a derrotar exércitos poderosos,
quando viram o gigante Golias, o exército de Israel, o capitão, que era Saul, o comandante, o grande líder, ele temeu. E durante 40 dias, 40 noites, eles estavam tão terrivelmente abalados, atingidos na sua confiança, que nenhum oficial, nenhum comandante, nenhum daqueles homens que sabiam lutar, manusear a espada, lança, com escudos, com armamentos poderosíssimos que era o exército de Israel, nenhum se ofereceu para guerrear. Por quê? Porque eles tinham medo do gigante. O medo faz o gigante crescer. Lógico que no primeiro dia eles viram um gigante de 3 metros. Aliás, talvez até menos, porque eles estavam no monte, eles devem ter visto o gigante com alguns centímetros. Mas à medida que o gigante ia afrontando, o gigante ia ficando maior. E 10 dias depois, meu irmão, o gigante já estava com 10 metros. Com 20 dias, o gigante já tinha 30 metros. Com 40 dias, o gigante já era uma montanha intransponível. Tome cuidado com o medo. O medo não é de Deus. Por isso que esse texto fala, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. E o medo, ele produz tormento. O medo produz insônia. O medo, ele faz coisas terríveis com o ser humano. E Davi, quando vai enfrentar o gigante Golias, ele tem um espírito de ousadia, de intrepidez. Então, daqui a pouco eu falarei sobre isso, tá? Que mais que o medo faz? O medo, ele faz com que as pessoas percam o foco. O medo faz isso, tem o poder de fazer perder o foco. O exército, o povo de Israel, estava indo para a terra prometida, mas devido ao medo do amanhã, o medo do futuro, facilmente Coré conseguiu perverter o coração, a mente daquelas pessoas que saíram do exército, do Egito, que tinham uma perspectiva nova de deixarem uma vida de escravidão, de poderem sonhar com uma terra, uma família. Tinha uma nuvem de fogo, uma nuvem durante o dia, uma coluna de fogo, e mesmo assim eles não caminharam para frente. Então o medo faz perder o foco. Tome cuidado para você não perder o foco daquilo que Deus tem para você nesse momento tão marcante na vida de toda a humanidade. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. O medo. O que mais que diz aqui? Olha, o medo faz afundar. Quando Pedro olhou para Jesus diante de uma tempestade, e no meio daquela tempestade Jesus andou sobre o mar, ele chamou Pedro. Pedro, venha, ande. E Pedro aceitou o chamado de Jesus. E enquanto ele olhou para Jesus, ele conseguiu caminhar sobre aquelas ondas bravias, tenebrosas, aquele momento de turbulência. Saíram da mente dele estes momentos de grande luta. E ele conseguiu passar e andar. Mas, de repente, ele olhou para si. Ele olhou para a tempestade, para o vento. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. E gritou, socorro, socorro. Então, o medo faz afundar. O medo faz ver fantasmas. Então ele estava naquele momento afundando e poucos minutos antes, quando Jesus vinha andando, ele estava vendo fantasmas. Eu acho que nós temos que ter realmente uma prevenção contra esse mal que está aí, está no ápice no Brasil. Alguns países, algumas regiões do próprio Brasil, ainda acontecerá o pico. Aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte e algumas cidades, graças a Deus,
e alguns países já está diminuindo o número estão diminuindo os números de mortos, porque Deus está agindo em nosso favor. Deus está cuidando de nós. Agora, tome cuidado para o medo não se agigantar diante de você e você ficar como que louco, neurótico, encostou numa flor, já desespera, viu uma pessoa, já corre dela, tranca sua mãe dentro de casa, tranca o pai dentro de casa, você ficar com a neuro, e o pão que o padeiro fez, e o papel, e não pode sair, e tem que passar isso, e tem que passar aquilo, e tem que enfiar o óculos dentro d'água só porque encostou, e tem que lavar, e desesperado, e toca numa mesa, e toca no negócio, e você fica louco com medo. Então tome cuidado para não acontecer isso com você, porque o medo faz a pessoa ver fantasmas. O que mais? O medo nos faz olhar para nós mesmos e nos vermos como gafanhotos. Quando os príncipes de Israel foram lá e viram a terra prometida, entraram naquela terra onde mais tarde Josué iria tomar posse e onde seria a Canaã, a promessa de Deus, o que essa terra tinha? Gigantes. E quando os príncipes foram lá, os espias, homens que iriam liderar a nação, seriam os ministros, seriam as pessoas que iriam guerrear, que iriam formar o ministério ali junto com Josué, com Moisés e com outros líderes. O que acontece? Eles vão lá debaixo de uma ordem de um Deus que tinha mandado maná, um Deus que tinha mandado carne, codornizes, um Deus que tinha feito a rocha dar água, um Deus que deu para eles sombra e calor, sombra durante o dia com o sol escaldante e à noite, por causa do frio, uma coluna de fogo, ele os aqueceu. Esse Deus poderoso ficou em segundo plano, porque eles olharam para os gigantes, olharam para aqueles moradores da terra e eles começaram a se considerar como gafanhotos, mosquitos, pardais. Eles disseram, aos nossos próprios olhos, nós éramos como um mosquito, uma peste. Nós éramos como nada. Não era somente aos olhos deles, era aos nossos olhos também. Nós nos sentimos tão fracos, tão pequenos, tão impotentes, tão destruídos. Nós não somos nada. Satanás faz isso com as pessoas. O medo faz isso. Por isso que está escrito aqui, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Eles ficaram atormentados. Papai, mamãe, empresário, filho, você que está aí aposentado, para de sofrer pelo amanhã, para de desesperar-se. Jesus Cristo diz, viva cada dia, já basta ao seu dia o seu mal. Não fique atormentado pelo amanhã. Outra coisa muito interessante que o medo produz em nós uma dor tão grande que não nos leva a crer no Deus poderoso que já nos deu inúmeras vitórias no passado. Quando Jesus falou, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, os apóstolos, eles não acreditaram, ficaram trancafiados e nenhum apóstolo, aqueles homens ousados, cadê o Pedrão com a espada? Cadê aqueles apóstolos que queriam sentar à direita, à esquerda, pedir a mamãe para interceder por eles? Nenhum destes apóstolos, nenhum sequer pôde narrar a ressurreição de Jesus. Eles não narraram, porque eles estavam com medo. O que eu digo a você para encerrar? O momento é de coragem, é de eu e você nós crermos no amanhã, é nós olharmos para o Deus que nós servimos, o Deus poderoso, o Deus que nos capacita para matarmos gigantes, o Deus que pode levantar a sua empresa, e eu creio, meu querido, que está me assistindo, eu creio que neste segundo semestre, a empresa daquele que é fiel, o escritório, o consultório, aquele que não abusou da viúva, do pobre, do necessitado, aquele que não aproveitou
para crescer, para enriquecer, que não emprestou dinheiro com usura, aquele que não massacrou o pobre, não destruiu e não aproveitou o momento da desgraça alheia, você vai ser cuidado por Deus. Você que foi fiel, o Salmo 23, ele vai criar vida no seu ambiente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esta é a visão que você tem que ter. É para isso que Deus colocou você diante desse vídeo. É para isso que Deus está usando a minha simples vida para te dizer o que está nesse texto. Você que ligou a televisão agora, que ligou aí o computador agora, a internet agora. 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme, que fica com medo, não é aperfeiçoado no amor. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que o Senhor que mandou Jesus, que é a revelação do Deus único, onipotente, poderoso, o nosso Senhor Jesus, que tem domínio no céu, na terra e debaixo da terra, te dê essa vitória e uma unção de coragem, uma unção de vitória, que esses demônios que estão aí soprando nos seus ouvidos, derrota, 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 eles sejam banidos, mandados embora da sua casa, da sua mente, do seu corpo, do seu presente e do seu futuro. Porque o passado você não pode mudar, mas o presente, hoje é o resultado de você ouvir coisas boas e o amanhã pertence a Deus. Que Deus te ilumine, te guarde uma semana vitoriosa e a Getsemane está aqui de portas abertas de 8 da manhã até às 22 horas. Vem orar conosco. Um beijão, fique com Deus e até o nosso próximo encontro no Getsemane. Queridos irmãos, vamos estar atentos para alguns cuidados especiais para estes dias. Ao cumprimentar uma pessoa, evite todo tipo de contato físico. Cubra o nariz e a boca com o braço, caso precise espirrar ou tossir. Evite tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Utilize lenços descartáveis para higiene nasal e bucal. Lave frequentemente as mãos com sabão. Use álcool gel para higienizar as mãos e beba água frequentemente. Não compartilhe objetos pessoais como copos, lenços, pentes, talheres, etc. E lembre-se, o melhor remédio sempre foi a prevenção. Os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Salmos 125, 1. Olá pessoal, eu tô aqui com diversos livros do pastor Jorge bombásticos que irão te ajudar muito. Fiquem ligados. Bênção e maldição. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa sempre abençoada. 7 pecados mortais. Cuidado com o pecado. O salário do pecado é a morte. Gente, olha esse aqui, nomes da Bíblia. Conheça um pouquinho sobre os nomes, lugares e diversos termos bíblicos. É perigoso ser grande. Aprenda a dar honra e glória para aquele que realmente está acima de todas as coisas. 4 grupos de cristãos. Saiba diferenciar cada um deles. José, permita também que Deus participe de seus sonhos. Ansiedade, angústia, medo. Tenha os pensamentos de Deus e liberte-se de tudo isso. Depressão. Saia dessa. Deus tem um novo caminho e uma vida abundante para você. Suicídio. Para de se ferir. Deus te ama tanto e quer ver você feliz. E muito mais você encontra na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse editoragetsemane.com.br. Jesus ressuscitou por você!